Kamala Harris, hein? A candidata derrotada dos democratas, ainda vai se pronunciar depois da derrota dela. Essa é a expectativa, é como manda a tradição. E pela primeira vez desde 2020, o Partido Republicano será a maioria no Senado Federal. Os impactos são colossais para a conjuntura política nos Estados Unidos e, evidentemente, como o Torinho trouxe muito bem aqui para a gente agora, realmente a repercussão a nível global é também imensa. Essas e mais atualizações eu vou trazer aqui com também aqui meu irmão de trincheira, por que não? Nosso repórter Eliseu Caetano, diretamente da capital federal de Washington, D.C., esteve conosco na grande cobertura que a Jovem Pan News proporcionou ontem ao longo daquelas 8 horas ininterruptas, diretamente de D.C., Todos os repórteres aí ficaram super ciumentos em relação à melhor vista de Washington que só o Eliseu tinha. Então o homem é brabo. Conta pra gente, Eliseu, como é que Washington, que é talvez um dos maiores redutos democratas do país, né? Kamala Harris venceu aí quase com mais de 90%, a burocracia toda, o pântano aí de Washington deve estar um clima bem melancólico por aí, hein, Eliseu? Conta pra gente. Vai, Marinho! Não sei como é que estamos vivos, viu? Depois de uma madrugada intensa de muito trabalho aqui na programação da Jovem Pan News, a gente segue acompanhando a movimentação, os bastidores e, claro, todas as repercussões, não apenas aqui na capital americana, em Washington, D.C., mas também no restante do país, viu? Porque se por um lado D.C. tá chorona, acordou triste, olha, reparem no silêncio, ó, vou ficar quieto. Por um outro lado, lá na Flórida, a festa continua. Estava aqui, olha, conversando com um amigo repórter que está lá. A festa em Mar-a-Lago não acabou ainda e está cheia, repleta. Familiares, amigos, celebridades, apoiadores, políticos, né, partidários de Donald Trump. Como vocês bem disseram, Elon Musk, que foi fiel escudeiro, novo melhor amigo de infância de Donald Trump, lado a lado dele. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também está lá, inclusive sentado ali, viu, Marinho? Na mesma mesa que o Elon Musk e o agora mais novo presidente dos Estados Unidos, o 47º presidente dos Estados Unidos. Com isso, Donald Trump se torna o primeiro presidente na história a sair e, depois de 4 anos, voltar à Casa Branca. Se por um lado lá na Flórida a festa continua e não tem hora para acabar, aqui em Washington D.C. o clima não tem outra palavra, é de velório mesmo. O maior reduto democrata do país não parece ter aceitado ainda a perda de Kamala Harris, e perda por lavada, né? Não foi nem de perto aquilo que as pesquisas de opiniões e intenções de voto mostraram ao longo de todo esse ano. Eu estou nessa campanha, né, nessa cobertura política desde fevereiro e estava tudo ali, olha, muito no páreo, né, muito junto. E, na realidade, o que se mostrou foi uma maré vermelha inundando os Estados Unidos. Foram os americanos mostrando que não estavam satisfeitos em nada com a atual administração democrata, comandada por Joe Biden e também por Kamala Harris, que, como você bem disse, Marinho, ninguém sabe, ninguém viu? Kamala Harris esteve ontem lá na Howard University. Vou até pegar um ar, né? Porque, meu Deus, a gente está cansado aqui, então peço desculpas para a turma de casa. Mas ela esteve lá, participou da festa, estava lotada, uma festa super bonita, mas ela saiu à francesa, viu? Assim que os números começaram a mostrar aí um outro caminho que não seria o da vitória dela. E até agora não se ouviu falar de Kamala Harris. A turma do Partido Democrata, que está acordada a essa hora da manhã, aqui nos Estados Unidos agora são 8 horas da manhã com 47 minutos, portanto, dia amanhecendo, já se posicionou através de rede social e também de notas oficiais, Eliseu, dizendo que há uma expectativa sim de que ela fale. Meu querido, agora muita gente ainda vai estar analisando, escrevendo o famoso obituário político de Kamala Harris. E, pelo visto, enfim, muita gente estava dizendo que ia ser apertado, que ia ser estreitíssimo, e acabou que não foi nem perto disso, né? Olhando adiante, um pouquinho do clima aí na capital, né? A gente sabe que é um reduto hiperdemocrata, mas a gente notou ontem até o comércio da cidade, da capital americana, o pessoal botando barricadas, erguendo muros, botando cordão de isolamento, até para evitar aí que haja protestos que possam descambar para a violência. Como é que está essa... Inclusive teve pessoal preso ontem, que você trouxe ao vivo na nossa transmissão, né?
Como é que está esse clima aí, dessa convulsão social em potencial que pode acontecer nos próximos dias? Nesse momento, Marinho, tudo tranquilo por aqui, viu? Ontem realmente existia esse medo, Ressaca, né? E era um medo meio que generalizado, né? De possíveis ataques, possíveis manifestações. Quase todos os prédios públicos daqui da capital americana estão, nesse momento, além de cercados, com cercas, aquelas cercas de ferro, eles estão também tapados com tapumes, né? As portas e janelas estão ali vedadas com tapumes. Eu também sei que em Boston, em Nova York, e em algumas cidades lá do estado da Califórnia, o mesmo cenário é o que se apresenta, viu? Eles estavam prevendo um verdadeiro terror, uma verdadeira guerra nas ruas. Inclusive, ontem um repórter, colega nosso, fez um live, ele até falou isso, ele estava na frente da Casa Branca, a Casa Branca está com 3 cordas, digamos assim, de cercas, mais tapumes nos muros, demonstrando que as autoridades esperavam realmente uma espécie de guerra civil, de guerra urbana, mas não foi o que aconteceu. O que a gente teve aqui em Washington, D.C., e aí foi assim, o máximo que a gente teve foi um homem que ainda não teve identidade revelada, ele tentou invadir o Capitólio, na verdade chegou até a entrar nas imediações do Capitólio, no terreno do Capitólio, e ele foi preso, porque a polícia desconfiou do cheiro, tinha um cheiro muito forte, e ele estava com uma tocha, ele estava com querosene, ele estava com sinalizador, e o carro dele foi apreendido aqui pertinho de onde falamos ao vivo, a poucas quadras do Capitólio. Você falou da minha vista, hoje eu não estou com aquela vista maravilhosa, porque o sol já está todo vapor na laje, no terraço do Morning Show, mas depois a gente vai mostrar lá em cima para o pessoal que ficar com a gente ao longo da programação da Jovem Pan, a vista maravilhosa que temos para o Capitólio e para o Washington Monumento, que é o obelisco que dá nome à cidade de Washington. Aqui o clima agora está mais tranquilo, está mais calmo, mas entre os democratas, obviamente, muita tristeza. Entre os republicanos, muita alegria, e tem até independente já na internet aí, ô Marinho, comemorando. Robert Kennedy Jr. já fez um post parabenizando o Donald Trump e de olho na vaguinha que Trump prometeu para ele, viu? Meus amigos, vai dar o que falar. Eliseu Caetano, obrigado demais aqui, sempre trazendo a melhor reportagem diretamente da capital americana. Tamo junto. Eu quero já trazer aqui David Money Jazz para a gente ampliar começar a escrever juntos aqui, porque na nossa versão do obituário político de Kamala Harris. Porque olha só, a principal marca dela, sinceramente, era aquela risada descontrolada e nervosa e estridente que doía os nossos tímpanos aqui, né? Vamos ser sinceros. Ela não recebeu um voto sequer, ela não passou pelo processo de primárias que normalmente chancela um candidato para ir para a eleição geral. Ela substituiu ali na 25ª hora, numa estratégia ali do Partido Democrata, um presidente que estava claramente com sinais de senilidade. Então, acho que cobrou um preço, na história americana, né, que aconteceu essa substituição... De última hora. De última hora. Exatamente. Em ambos os casos, derrotas bem contundentes, né? É a receita para o desastre, né? Dizem aquela frase, né, que não há receita para o sucesso, mas a receita para o fracasso é querer... Enfim, no caso, a frase aqui é querer agradar todo mundo, funciona para a nossa vida, mas nesse caso foi querer, enfim, inventar essa história, né? E eu acho que é uma questão de merecimento, sinceramente. Vamos, assim, sublinhar esse tema aqui. Merecimento. Você pode odiar Donald Trump, você pode achar ele um traste, mas o sujeito sobreviveu 2 atentados à sua vida, foi condenado, indiciado até o talo, vítima ali de todo tipo de perseguição midiática e chegou onde está. Hillary Clinton, bem ou mal, mesmo que não tenha ganho, ela foi secretária de Estado, uma longa trajetória como senadora, primeira-dama. O próprio Joe Biden, senador há 46 anos. Enfim, Kamala Harris foi uma grande invenção da propaganda democrata e cobrou o preço. É o que eu adicionaria, Marinho, que além de Kamala perder, é uma grande derrota da elite do Partido Democrata. Porque ela foi a candidata do partido, que começa errando ao, como já falamos no programa de hoje, esconder a real condição de saúde do presidente da República em exercício, Joe Biden. Então, isso gera uma crise de confiança entre a população e eleitores tradicionalmente democratas, porque houve, para além da vitória acachapante de Trump, há uma derrota acachapante dos democratas, perdendo eleitores em redutos tradicionais do próprio partido, que mostra que mesmo aquele eleitor que tradicionalmente é democrata, ele quis de alguma forma punir o seu partido de preferência. Então,
é preciso fazer aquela chamada autocrítica no Partido Democrata sobre como reconstruir a burocracia partidária de uma forma que consiga se conectar de forma mais orgânica com a população. E quero te ouvir também, Jess, muita gente dizendo que Kamala Harris e os democratas trataram as minorias americanas, que sempre votaram com os democratas, pela identidade deles, por eles serem quem eles são, como se isso fosse a coisa mais essencial, mais importante sobre a vida deles, sendo que Donald Trump os tratou como trabalhadores que precisam ter o seu sustento, subir a sua renda e ter mobilidade social, e acabou tendo o resultado fantástico que ele teve nesses grupos historicamente alinhados aos democratas. Como é que você viu essa história toda? Qual é a sua análise? Não, minha análise é que o Partido Democrata, no geral, passa por uma crise de autenticidade. Ele não tem um lugar onde ele se encontra mesmo. Ele não tem uma mensagem clara. E os estadunidenses queriam mudanças. E eles queriam mudanças em setores específicos. E a Câmara não podia nem prometer isso, porque, afinal de contas, se ela prometesse mudança, algo não estava funcionando. E ela compõe esse governo em exercício. Então, aqui nós vimos vários erros sendo cometidos ao longo dessa campanha por parte deles. A própria lógica do Biden, a própria lógica da retirada tão próxima, a Câmara não sabendo se encontrar enquanto identidade. Vale lembrar, André, que a Câmara, ela mudou totalmente. Nas primárias em que ela concorreu contra o Biden, ali pelo Partido Democrata, ela era uma promotora, ela era uma pessoa que queria prender bandidos. Ela não tinha um discurso que era um discurso identitário. Então, agora ela foi... Mais ou menos. Mas ela foi se remodelando para uma... Ela tinha esse passado de ser supostamente a promotora linha dura da Califórnia, mas na hora do vamos ver, querendo ali na primária se cacifar com a militância do partido, ela chegou a propor, ela chegou a entregar propostas como, por exemplo, dinheiro subsidiado do governo para realizar mudança de sexo em imigrantes ilegais presos. Você está entendendo? Parece que vai ticando todas as caixas da Olimpíadas da opressão, entendeu? Tudo para sinalizar virtude, tudo para parecer a mais de esquerda possível. Por isso que eu acho que isso é uma crise de identidade. Totalmente. Porque ela era uma pessoa na vida, autenticidade, e aí ela se transformou em outra pessoa. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão cansadas disso. Ela se negou em vários podcasts, ela se negou a ter contato direto com a população em vários momentos. Por quê? Porque no final das contas, ela não queria esse contato que não é real. O Trump não. O Trump é um comunicador político, amo, eu odeio, ele é um comunicador político exímio. Para dar aqui realmente ilustrar tudo isso que a Jess falou super bem agora, a gente vai trazer aqui uma imagem que viralizou isso na véspera. Kamala Harris foi na tentativa desesperada dela de virar a Pensilvânia nos últimos momentos da eleição. Inclusive, a internet não perdoa, né, como a gente sabe. E tem imagens que mostram Kamala Harris recebendo uma suposta ligação na qual ela agradece o voto de um suposto eleitor, mas tudo ficou bem, bem estranho quando Kamala Harris vira o celular e o aparelho estava com o aplicativo da câmera aberto. Então, desculpa, nessa era que a gente vive hiperconectada, não vai ser isso aí é um erro juvenil. É um erro. Não, inclusive ela batendo na porta de eleitores na Pensilvânia, o pessoal ali que abre a porta tem aquele momento de surpresa ao vê-la na frente, ali na sua sacada, e sendo que ela pediu para eles voltarem para casa porque o ângulo da câmera não ficou tão bom e eles refizeram essa simulação. Desculpa, nos dias de hoje, onde a grande moeda corrente que as pessoas querem é a autenticidade. Sim. E isso aí foi veneno puro para a campanha dela. David? Não, e geralmente quando você coloca o celular no ouvido, se você der uma distraída, ele puxa a câmera, né? Principalmente o aparelho que é fabricado nos Estados Unidos, que eu não vou fazer propaganda aqui. Pois é. Boa. E aí, ele deu um tutorial pra Câmara, caso ela queira manter sua carreira política, da próxima vez é só você não aproximar, ou você desligar, ou você bloquear, ou você tirar. Ou liga pro assessor. Ou liga de verdade pra qualquer pessoa. Exatamente, não é tão difícil, pelo menos não deveria ser tão difícil. 6 mil assessores, não é possível que um não podia atender falsamente. Agora, ela foi acompanhar lá, enfim, a eleição, o resultado da eleição. Ela estava na faculdade que a formou, uma faculdade majoritariamente negra, que é a Howard University, ali na capital federal de Washington. Estava tudo pronto, tudo lindo. Lembrou muito aquela festa da Hillary Clinton, que também tinha um cenário ali monumental e acabou sendo, enfim, a água no chope foi dura ali deles, né? 10 horas e 57 minutos por aqui no Morning Show.